Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus cada vez mais se construa dentro de nós. Consideramos esse tema de hoje tão importante que, se todos nós utilizássemos esses recursos de que vamos falar hoje à noite, a nossa sociedade, a humanidade se transformaria quase que do dia para a noite numa sociedade melhor, mais harmoniosa, com mais justiça. E falando em justiça, sabemos que o senso de justiça está em germe em todos os seres humanos. E esse senso de justiça leva-nos a sempre procurar evitar ou reprimir quando identificamos alguma coisa que seja injusta. Claro que pela nossa imperfeição, pelos nossos orgulhos, pelos nossos equívocos, nós usamos muitas vezes meios ilícitos, inclusive, desviados, dizendo que estamos fazendo a justiça. Porque nós ainda olhamos as coisas, os fatos, especialmente a justiça, pelo nosso prisma, pela nossa maneira de ver as coisas, esquecendo ou procurando não olhar, sentir o ponto de vista do outro. Então isso faz com que a gente cometa, certamente, deslizes quando estamos procurando a justiça. Um pequeno exemplo disso é que nem aquele jovem que a gente vê nas manchetes, que atacou um outro jovem e, para roubar o seu boné, o seu tênis, às vezes até mata aquele outro jovem. Na sua pequena visão de justiça, ele acha que, como o outro tem direito a ter aquilo, ele também tem. E como a vida não lhe dá, ele se dá no direito, pelo olhar de justiça dele, de tirar do outro, inclusive tirando a própria vida. Aquele famoso herói Robin Hood, para muitos considerado herói, também é um senso torto de justiça. Tirar dos ricos para dar aos pobres. É um ladrão roubando de ladrões. E tem aquele ditado popular, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Não é assim. Que é um equívoco em cima de outros equívocos. Então, nesse sentido, o senso de justiça existe em todos. O que desvia, muitas vezes, é a forma que a gente enxerga o que é justiça. Allan Kardec faz uma pergunta na questão 873 do Livro dos Espíritos, muito intrigante. O sentimento de justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então ele está fazendo essa pergunta que nós estamos, às vezes, nos fazendo. O senso de justiça, ele existe inato no ser? Ou é apenas um resultado da cultura, do desenvolvimento intelectual? E a resposta dos Espíritos é muito clara. Está de tal modo em a natureza que vos revoltai à simples ideia de uma injustiça. Então, o senso de justiça, ele é inato em nós. É fora de dúvida, diz os Espíritos, que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Então, o sentimento existe. Agora, quando nós vamos evoluindo moralmente, intelectualmente, nós vamos desenvolvendo, melhorando esse senso de justiça. E aí está a questão. Deus pôs o sentimento de justiça no coração do homem. Daí que vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça do que nos possuem grande cabedal de saber. Então, às vezes, tem pessoas com muita simplicidade, às vezes até ignorantes no campo das letras e das ciências, mas que têm um senso de justiça muito mais profundo do que aqueles doutores, aqueles letrados. Então, o senso de justiça está no íntimo do ser. O que cabe a nós fazer é desenvolvê-lo. E Kardec faz a pergunta 875,
Como se pode definir a justiça? Uma coisa simples, aparentemente, mas profunda. Como se pode definir a justiça? Responde os sábios da espiritualidade. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ora, a gente talvez pensasse que a justiça é quando respeita os nossos direitos. Que nós estamos focando muito em nós. Quando alguém fere alguma coisa em mim, tire alguma coisa que eu acho que tenho direito, eu me sinto no direito de buscar isso, às vezes de forma agressiva, errônea, provocando mais injustiças ainda. Então a resposta dos espíritos é algo novo para nós. É respeitar o direito dos demais. Mas aí fica aquela questão. Como saber quais são os direitos dos demais? Como é que eu posso saber qual é o direito do outro? Qual é o sentido para mim entender o direito do meu próximo? E os próprios espíritos nos dão algumas dicas. Primeiro, observar as leis humanas. Sabemos, com muitas imperfeições, com muitos equívocos, mas que já nesse avanço da civilização, já nos dá alguns direitos ao próximo que nós começamos a entender aonde nós podemos atuar, não ferindo o direito do outro, para não cometer, então, injustiças. Também nos dizem que nós devemos consultar a nossa consciência. E consultar a nossa consciência é com honestidade, é profunda, não de uma forma mascarada, que a gente faz muitas vezes, consultando a nossa consciência. E a terceira é interessante, é saber quais são os meus direitos também. E nós já vamos entender por quê. Saber os meus direitos vai entender qual é o direito do outro. A regra da verdadeira justiça, então, nós já sabemos há muito tempo. Quando Jesus foi buscar nas antigas filosofias um conceito que era conhecido, não foi a novidade que Jesus nos trouxe. O que ele nos disse? Faça a outrem o que gostaria que fosse feito a ti. Então, com essa frase de Jesus, ele revelou esse paradigma novo para que todo aquele que deve buscar e quer buscar o senso de justiça que está em germe dentro de si, mas quer desenvolver, é esse o paradigma a ser utilizado. Não faça, ou melhor, faça ao outrem o que gostaria que fosse feito a ti. E é interessante que isso não é novidade, como dissemos de Jesus, porque no taoísmo, a frase desta filosofia diz: considera o ganho do teu próximo como o teu próprio ganho. Considera a perda do próximo como a tua própria perda. Lao Tse disse essa frase. No zoroastrismo, aquela natureza só é boa quando não faz ao outro aquilo que não é bom para ela própria. A natureza do indivíduo só é boa quando ele faz ao outro aquilo que, coisas boas para o outro, porque não faria coisa que seria ruim para si mesmo. Olha o judaísmo, que é o berço de Jesus. O que é odioso para ti, não faças ao próximo. Essa é toda a lei. O resto é comentário em Talmud. No confucionismo, Confúcio diz: não faças ao outro aquilo que não quereis que vos façam. Em palavras diferentes, a mesma coisa. Mais algumas filosofias interessantes. No islamismo, olha que interessante essa frase. Nenhum de nós é um crente até que deseja a seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. No budismo, não atormentes o próximo com o que te aflige. Aquilo que te machuca, não faça para o outro também. No hinduísmo, esta é a suma do dever. Não faças ao outro aquilo que se for feito a ti, te causará dor.
olhando sempre pelo prisma, pelo espelho do outro. E o cristianismo, uma frase de Jesus, que está no Sermão da Montanha, em Mateus. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles. Ora, tem mais algumas aqui que nós nem vamos citar, só para a gente ver que todas as filosofias espiritualistas, filosofias que têm um cunho moral, nos dão isso como paradigma de ação e de justiça. Há milênios. Por que ainda não se age desta forma? É problema da falta de religião? De templos religiosos? Com certeza não. Mas há uma dúvida muito interessante, olhando todos esses pensamentos religiosos. A gente começa a se perguntar, mas quem é o meu próximo? Quem é o outro que fala na frase? Quem é o meu irmão? E aí foi o grande equívoco, talvez, dessas filosofias, não das filosofias, mas da interpretação dessas filosofias que o ser humano faz até hoje. Porque para mim, eu posso pensar que o outro, ou o meu irmão, é aquele que tem o mesmo sangue, o mesmo nome que eu. Ou eu posso pensar que o meu próximo é aquele que é da minha cidade, aquele que é da minha religião. Então o meu próximo é alguém que está muito próximo de mim, que tem as mesmas ideias que eu. E aí eu vou desejar a ele aquilo que eu desejaria para mim. Quem respondeu essa frase, aí está a novidade do cristianismo, foi Jesus. Respondeu as dúvidas que poderíamos ter em relação a quem é o outro, quem é o próximo e quem é meu irmão. E foi em Lucas, capítulo 10, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15 também, onde diz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar. Quer dizer, ele queria provocar uma pegadinha para Jesus, né? Tentando derrubar a sua filosofia, a sua maneira de agir. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? A vida eterna no sentido daquela vida imanente, aquela vida em felicidade, aquela vida em paz. E aí Jesus respondeu a sua pergunta com uma outra pergunta. Que é que está escrito na lei? Que é que lês nela? Fez duas perguntas na realidade. Primeiro ele perguntou, porque ele era um doutor da lei, ele conhecia toda a lei judaica. O que está escrito na lei? Está escrito é uma coisa. Agora, como tu lês isso, é outra coisa. E Jesus fez as duas perguntas para ele. O que ele disse? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Está aí, todo o resumo da lei. Se fizeres isso, né, disse Jesus, respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Viverás em paz, viverás a vida eterna, no sentido de paz. Mas o homem, querendo parecer que era justo, querendo parecer que é justo, disse a Jesus: mas quem é o meu próximo? É essa pergunta que Jesus respondeu, com a parábola do bom samaritano, que todos nós a conhecemos. Aquele homem que ficou jogado, foi atacado por ladrões, e passa o sacerdote, o levita, e foi auxiliado por um homem desconhecido, que era samaritano, considerado a escória da sociedade. E este homem pegou, agasalhou, levou ele para uma hospedaria, deu todo o amparo possível e Jesus perguntou depois para o doutor da lei: quem é o próximo daquele caído? E ele disse: é o samaritano, é o homem que ajudou, né? O homem que socorreu ele. Dando a entender que o nosso próximo, que esta lei que existe em todas as religiões, não nos vincula a círculos religiosos, a círculos políticos, a nomes para identificar quem é meu próximo. Quando eu começo a usar essa forma de agir, através desse pensamento, com toda a humanidade, aí eu
respondo, eu estou vivendo de acordo como Jesus disse, vivendo a vida eterna, vivendo a vida em paz. Porque o meu próximo não é aquele que está dentro da minha casa, não é o meu vizinho, mas é toda a humanidade. E é claro que, mesmo sabendo disso, nós também temos, às vezes, enganos em nós. E Kardec faz uma pergunta a respeito disso, a questão 632, no Livro dos Espíritos. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Quer dizer, é aquela dúvida, eu estou tentando fazer o bem, mas eu não sei se eu estou fazendo isso. Eu não sei se eu estou fazendo o bem ao meu próximo. E a resposta que os Espíritos nos deram, novamente remete à frase de Jesus. Disse Jesus, vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, se a gente começa a olhar por esse prisma as nossas ações, diz os Espíritos, e se a gente colocar em prática, nós vamos ver que eles não estão enganados. Nós não vamos nos enganar como agir em relação ao nosso próximo. Allan Kardec chama isso da regra de reciprocidade ou de solidariedade. E há, dentro desta regra, o que nós chamamos da lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito também não é novidade trazida pela doutrina espírita, mas é algo que a doutrina espírita esclareou de uma forma intensa para nós. Kardec pergunta mais uma vez na questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra. Quer dizer, sabemos que a lei humana, ela existe, tem suas falhas, mas ela existe para reger as nossas vidas, né? Posto de parte isso, qual é a base de justiça segundo a lei natural? Ou a lei divina? Já que o senso de justiça vem dentro de nós. Qual é a base de justiça? E novamente os Espíritos nos dizem. Veja que eles repetem várias vezes esse mesmo pensamento. Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. E novamente eles repetem, no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Então, o primeiro ponto, certamente a gente quer que os nossos direitos sejam respeitados. Mas aí que vem a frase novamente dizendo, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. É muito simples. É muito simples. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe poderia Deus haver dado. Como dissemos inicialmente, olhar com honestidade para dentro de si, consultar a sua consciência de uma forma honesta. Isso que eu estou fazendo para o outro, eu queria que ele fizesse para mim? A forma que eu estou agindo com ele, atendendo a ele, seria bom se fosse feito em relação a mim? Será que eu gostaria de que alguém me difamasse, fizesse fofocas, falasse mal de mim para terceiros sem eu saber? Será que quando eu chegasse em algum local, as pessoas me tratassem mal? Então, o senso de justiça em relação ao próximo está ligado diretamente com o meu direito, com o meu senso de justiça em relação a mim. E Kardec faz um comentário muito belo dessa questão. Realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer em si o que desejaria para os outros, o que não é a mesma coisa. Então, a regra da justiça é querer para os outros o que eu desejo para mim. Eu quero ser bem tratado? Eu vou tratar bem o outro. Eu quero ser respeitado? Eu vou respeitar o outro. Continua Kardec. Como não é natural, a não ser estado patológico de demência, como não é natural que alguém deseje o mal para si, se cada um tomar como modelo ou ponto de partida o seu desejo pessoal, por certo, ninguém jamais desejará
ao próximo senão o bem. Alguém deseja o mal para si? Eu queria que alguém me trapaceasse hoje. Eu queria que alguém me machucasse. Ninguém deseja o mal para si. Então, o senso de justiça em relação a nós é um senso honesto e praticamente isento de falhas em relação ao outro. Em todos os tempos e sob todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A nossa luta até hoje é os meus direitos, em primeiro lugar. Depois eu vou ver se os outros precisam de alguma coisa, mas primeiro os meus direitos. Quando atuam contra os meus direitos, aí eu luto, brigo. Agora, se é injustiça com os outros, né? Ou se eu estou cometendo em relação aos outros, não interessa. E aí Kardec termina esse pensamento. A sublimidade da religião cristã está no fato de haver tomado o direito pessoal por base do direito ao próximo. Veja a inteligência de Deus, de Cristo, né? Para a gente não ter dúvida, qual é que é o direito do outro? É que nem o meu direito. Eu tenho o direito de ser feliz, o outro também tem direito de ser feliz. E eu não posso fazer nada para impedir, ou atrapalhar, ou provocar a infelicidade do outro, ou atrapalhar a sua busca da felicidade. Porque eu estou interferindo no direito dele. E eu não gostaria que interferisse no meu direito. E isso é interessante, porque nós sabemos e estudamos na doutrina espírita de que a nossa meta, a nossa evolução espiritual, o nosso desejo é chegar um dia de que a gente não tenha interesse pessoal. Que o nosso interesse pessoal fique cada vez menor, que o nosso interesse seja mais em auxiliar o outro, em fazer a caridade. Esse é o objetivo do espírito que quer evoluir moralmente. Mas é claro que isso não é algo para ser conseguido imediatamente de uma hora para outra. Então é importante nós começarmos a agir no bem, ainda que o nosso interesse seja o nosso bem-estar. Porque eu começo a pensar no outro, pensando primeiramente ainda em mim. Kardec fez escreveu um pensamento no livro Obras Póstumas, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento. É muito interessante esse capítulo para quem ler em casa, buscar essa obra, é muito interessante. Ele nos diz assim, o efeito do pensamento do homem. E Kardec escreve, se o egoísmo levava o homem a desconhecer as consequências para o outro de um pensamento perverso, porque na doutrina espírita nós entendemos que o nosso pensamento perverso prejudica o outro. Se o outro está fragilizado, não está vigilante, nós podemos ferir o outro com o nosso pensamento de maldade, de ódio. Então, se o egoísmo leva o homem a desconhecer essas consequências, pessoalmente, por esse mesmo egoísmo, ele se verá induzido a ter bons pensamentos para elevar o nível moral das outras pessoas, das outras criaturas, atentando para as consequências de que um pensamento do outro negativo poderia produzir nele. O que ele quer dizer? Eu sou egoísta, eu quero passar bem comigo mesmo, mas eu entendi que agora que meu pensamento prejudica o outro, e eu sei que o outro também pode me prejudicar, então eu começo a ter bons pensamentos, mesmo que eu não quero que o outro seja bem, mas porque eu estou pensando em mim. Esse é um pensamento que Sócrates utilizou certa vez. Ele disse que se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Ou seja, se não for por motivos nobres, porque eu desejo o bem do próximo, pelo menos eu começo a parar de prejudicar ao próximo, porque eu tenho certeza de que o que eu fizer de mal para o outro, retornará para mim. Então, o primeiro passo dessa modificação nossa nas atitudes, dessa lei de causa e efeito, essa lei de retorno, é de que tudo que eu fizer para o outro, em algum momento retorna para mim. Então eu procuro já não fazer para o outro aquilo que eu não queria que fizesse para mim, porque de uma forma ou de outra, não através dele, mas de alguma forma ou de outra, a vida vai cobrar a conta do mal que eu fiz para ele. E ao mesmo tempo, o bem que eu faço retorna para mim também. Então, nem que seja de uma forma egoística, eu começo a fazer o bem ao outro porque eu quero viver bem também. Humberto de Campos, quando encarnado,
Ele foi um dos grandes escritores brasileiros do início do século. Ele foi um autodidata, ele não tinha uma escolaridade, não tinha feito faculdades, mas ele lia tudo. E ele escreveu muitas coisas muito interessantes. Ele gostava muito de mitologia, falava muito do passado. E ele chegou a ganhar, na Academia Brasileira de Letras, uma cadeira em 1919. Quando estava no auge da fama, em 1934, ele desencarnou. 3 anos depois, em 1937, ele começou a enviar textos através de Chico Xavier. E o primeiro livro dele foi Crônicas do Além-Túmulo. E a partir daí houve várias obras publicadas pela Federação Espírita e outras editoras do espírito Humberto de Campos, que em determinado momento chamou-se Irmão X, que é o mesmo espírito Humberto de Campos. Mas ele era, assim, uma pessoa de um senso moral, de uma espiritualidade, quando encarnado. E eu achei em um livro dele, quando encarnado, quer dizer, o livro foi lançado depois que ele desencarnou, mas o escrito dele era quando ele era encarnado. Então a família juntou um material e lançou uma obra chamada Últimas Crônicas. E ali ele bota um conto oriental que ele fecha bem com o pensamento da lei de causa e efeito, o pensamento da doutrina espírita. Diz Humberto de Campos que certo beduíno, ainda jovem, sentindo que seu velho pai, de quem ele é o arrimo, ele cuidava daquele pai, mas ele não queria, ele era o único que podia cuidar do pai, ele não queria mais cuidar do pai, que estava atrapalhando a sua vida, tirava a sua liberdade, e ele não queria mais disso, ele queria aproveitar a vida. O pai já tinha seus 80 anos, e ele teve uma ideia. O que ele podia fazer? Abandonou, a ideia dele era abandonar o pai num oásis, lá no meio do deserto, onde o pai não teria condição de ser auxiliado ou de escapar de lá, porque lá havia leões e hienas. Então o que ele ia assassinar o pai dele, não diretamente, mas ia deixar o pai lá para morrer, porque ele queria ficar livre do pai. Botou o pai, seu pai na garupa do cavalo e partiu. No oásis, quando chegou, fez ele descer do cavalo e logo tocou no cavalo e partiu em disparada, tentando regressar para a sua casa, para a sua tenda, sem olhar para trás. O pai, lógico, entendeu o que o filho queria fazer. Abriu os braços e gritou para o filho: vem, meu filho, por favor, por Alá, pelo profeta, não me deixes aqui. Porque ele sabia que ele ia morrer em pouco tempo, fraco, com as feras ao redor. E ele acrescentou: não é por mim, meu filho, que eu estou te chamando, é por ti mesmo. Escuta-me, me chamou com tanta intensidade que o filho voltou. E aí o pai continuou: meu filho, a mim pouco importa a morte. Eu não quero, entretanto, morrer aqui com pena de ti, para que não te aconteça na velhice o que está me acontecendo nesta hora. E apertando os braços do filho, disse: foi nesse mesmo lugar, meu filho, que há 60 anos eu abandonei o teu avô. E Humberto de Campos encerra o conto nas palavras dele: lá no alto, dizem, um grande homem com um grande livro, fazendo as contas do mundo, e esse contabilista, ao que parece, não erra. A lei de causa e efeito. Ele não queria que o filho sofresse o que ele estava sofrendo, porque ele havia feito o pai sofrer. Então a lei de causa e efeito é essa contabilidade na justiça divina, de que tudo aquilo que nós fizermos retorna para nós. A lei de causa e efeito. E essa sentença que Jesus disse, a cada um segundo as suas obras, que é a grande lei do retorno. Até o surgimento da doutrina espírita, não tínhamos como responder essa questão. Como a cada um segundo as suas obras? Como pode nascer uma pessoa cega? Que obra ela fez para nascer cega? Como pode nascer uma criança com leucemia, paralítica? Como pode uma criança ainda pequena sofrer as agruras da vida? Por que tantas diferenças?
se nós não olharmos à luz da reencarnação. A cada um segundo as suas obras. É a lei divina atuando em cada um de nós. E essa justiça divina, ela é perfeita, absolutamente perfeita. Nós aqui, às vezes, não enxergamos a magnitude dessa lei, mas ela é perfeita. Mas há algo maior ainda que a justiça divina, a misericórdia do Pai. Ela é superior à justiça divina. Porque nessa grande contabilidade, como diz Humberto de Campos, onde aquele grande homem, que ele chama, que é Deus, que é a justiça que se faz sem o olhar de Deus, necessariamente olhando para os nossos equívocos. Esse grande contabilista, se fosse fazer na ponta do lápis os nossos débitos, eles seriam impagáveis. Seriam impagáveis. Mas o Pai é misericordioso. E Ele vai cobrando as contas dos nossos débitos frente à justiça divina de forma lenta, de parcial, nas muitas reencarnações, que se viesse tudo de uma vez só, os nossos débitos são muito grandes, nós não teríamos condições de resgatá-los. Então, nessa encarnação, vem alguma coisa, vem um filho difícil, vem uma doença, vem uma problemática de difícil resolução. Na outra, vem uma outra dificuldade. Não que Deus está nos colocando dificuldades, mas é a forma de aprendizado pelos equívocos que nós cometemos. Mais do que não fazer ao outro aquilo que não queríamos que nos fizesse, que é a lei de justiça, deveríamos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Porque o não fazer é ficar parado muitas vezes. Não, eu não faço nada contra o outro. Já é um passo. Já não faço mal contra o outro, pelo menos. Mas nós já estamos em condições de dar um passo além. Não fazer o outro aquilo que não gostaríamos que não fosse feito, muito bom. Mas vamos fazer mais. Vamos fazer ao outro o que gostaríamos que não fosse feito. A lei de caridade, que é uma lei de ação. Não de espera, mas de ação. E nós não podemos confundir que isso não significa satisfazer os desejos do outro, mas sim procurar entender e atender às suas necessidades. Sempre nos colocando na situação do outro. Gostaria que fosse feito isso para mim? Porque os desejos, às vezes, são ilusórios, são errôneos. E a gente atendendo esses desejos do outro, não estaremos fazendo algo honesto, algo correto. Mas conhecer um pouco mais do outro, as suas necessidades, porque se eu tivesse a situação dele, era isso que eu gostaria que fosse feito para mim. É algo que nós não vamos nos equivocar. Joana de Ângeles, numa pequena grande obra chamada Vida Feliz, através de Divaldo Pereira Franco, nos dá essa mensagem rica. Guia-te sempre pela decisão que produza menos soma de prejuízo a ti mesmo e a teu próximo. Então, qual é a decisão que eu vou tomar? A que vai dar menos prejuízo para o outro e menos prejuízo para mim. Qualquer ação minha. Antes de assumir esse compromisso, reflexiona a respeito dos possíveis resultados. E mais facilmente saberás eleger aqueles que te proporcionarão melhores frutos para o futuro. Se eu sei que tudo vai dar um retorno dentro da lei de causa e efeito, o que melhor vai proporcionar para o futuro? E aqui ela nos recomenda algo muito interessante. Jamais agir sem pensar, sempre reflexionar. Sempre a reflexão. Né? Porque se a gente age sem pensar, por um impulso, normalmente nos equivocamos. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as. Porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sob o infortúnio do seu próximo. Não há felicidade verdadeira quando a tua felicidade foi conquistada na infelicidade do outro. Pode ter momentos, aquela situação naquele momento te trouxe um prazer, não felicidade, trouxe uma alegria fugaz. Mais adiante, vem a conta. Porque não há felicidade que exista de alguém onde o outro sai prejudicado.
Isso equivale a dizer: não faças ao outro aquilo que não gostarias que te fizesse. O que percas hoje, o que hoje percas, a favor de alguém, amanhã receberá sem prejuízo de ninguém. Ou seja, a lei de causa e efeito no sentido positivo. O que tu fizer hoje, tu perde teu tempo por causa que tu auxiliou alguém, tu perdeu alguma coisa por ajudar alguém, com certeza a lei do retorno vem para ti. Mas adiante tu serás recompensado. Não é essa a palavra mais correta, mas dentro do nosso sentido egoístico ainda é a palavra que nós usamos mais. Nós vamos ficar melhores com o bem que nós estamos fazendo agora. E nós temos que modificar esta forma de pensar. Esse é o convite. Eu, bem grande em primeiro. Você, que é mais próximo de mim, pode ser depois. E os outros, se sobrar tempo. Esse é um pensamento que nós temos que começar a eliminar dentro de nós. Proibir dentro de nós essa forma de pensar, se a gente quer conquistar a paz de consciência e a felicidade. E começar a pensar nessa palavra, caridade. Mas a caridade na sua mais ampla e profunda acepção. E a caridade que está na letrinha do Chico Xavier, bonita letra dele, num dos cartazes da Federação Espírita Brasileira. Pensarmos com caridade. Não fazer ao outro o que não gostaria que nos fizesse. Fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a mim. Se nós agíssemos assim, como dissemos no início, com certeza a nossa sociedade não haveria crimes, injustiças, não haveria nenhuma situação negativa. E nós estaríamos vivendo um mundo de regeneração. Agora, o mais próximo possível. Mas não é a falta de religiões, não é a falta de filosofias que nos convidam. É a nossa forma de agir. Porque Jesus já nos esclareceu quem é o nosso próximo. Que Ele possa nos amparar e nos conduzir ao longo das nossas escolhas, em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado pela atenção e a paciência de todos. Que Jesus abençoe a todos nós.